Filho de um casal de imigrantes russos, Martin Goodman era o responsável por colocar comida na mesa dos 15 familiares que moravam com ele. Depois de passar por diversos empregos, não se ajustando a nenhum deles, olha a geração Z que tanto falam por aí, virou um viajante sem rumo, andando de trem pelos Estados Unidos, muitas vezes clandestinamente. Essa vida de aventuras fez com que ele vivesse muitas histórias e causos. Em todo lugar que o trem parava, sempre havia algo novo, uma nova aventura. E essa jornada toda o transformou num excelente vendedor, principalmente de ideias. Anos depois, ao voltar para Nova York, ele virou representante de uma editora, a Newsstand Publications, que já não estava conseguindo lidar com suas dívidas e iria falir. Porém, o perspicaz Martin conversou com os credores que lhe deram uma nova chance para tentar equilibrar as contas da empresa. E ele conseguiu. Eu sou Mika e hoje eu vou contar para vocês a história de um simples menino da periferia do Brooklyn que criou a revista que mudaria o cenário das histórias em quadrinhos, a Timely, ou como nós conhecemos hoje, a Marvel. Uma coisa que podia se dizer do Goodman é que, além de realmente ser um bom empresário, ele tinha muita sorte. O ponto mais alto dessa sorte chegou depois dele ter gastado muito dinheiro para conquistar uma mocinha e se casar com ela. Eles foram passar a lua de mel na Europa. E para voltar para os Estados Unidos, eles queriam fazer uma viagem de dirigível, porém não tinha mais assento um do lado do outro. Aí não dá, o casal não pode ficar separado. Então eles voltaram de avião. Isso foi muito bom, já que essa aeronave era o Hindenburg, que assim que chegou nos Estados Unidos, ao pousar, misteriosamente pegou fogo e matou dezenas de pessoas. Lembra que eu falei que ele tinha muitos familiares? Quando ele começou a crescer e publicar o próprio material, ele colocou essa galera para trabalhar. Não só isso, ele abria outras empresas em nome dessas pessoas, para dar uma melhorada na questão dos impostos. Sabe como isso é levado a sério lá nos Estados Unidos, né? Mas a empresa que se firmou foi a que ele mesmo criou, a Timely. Ele ainda não vendia quadrinhos, mas sim pulps, revistas com histórias de suspense policial, mistério, ficção científica. A empresa ia bem, mas faltava algo a mais, algo que conversasse mais com o público, que capturasse mais o leitor. Para você ver, muito se fala de como o produtor de conteúdo deve levar a mensagem dele para o público. E essa preocupação sempre existiu. Quem soube conversar melhor com as pessoas foi catapultado para um outro nível. Esse é um objetivo meu, trazer um pouco de curiosidade sobre eventos históricos e pessoas que a gente não vê com tanta frequência por aí. E se você tem gostado do que tem visto no canal, deixa um comentário aqui embaixo sobre que assunto ou pessoa você acha legal de aparecer por aqui. As editoras então começaram a publicar pequenas histórias em tiras de jornais. Hoje vemos bastante dessa mídia no Instagram. A primeira empresa a condensar essas histórias numa revista e publicar foi a National Allied Publications, o que depois de muitas transformações viria a se tornar a DC Comics, e isso foi em 1935. Vamos recordar que estamos na Grande Depressão. Como vimos anteriormente, a economia está um caos, pessoas sem ter o que comer, não há mais empregos e a violência só ia se alastrando. Precisamos de um pouco de esperança, e de preferência acessível, já que a grana estava curta. Em 1938, Jerry Siegel e Joe Shuster, dois jovens de 23 anos, apresentaram ao mundo o Superman. Na Action Comics número 1, se via tudo que mais precisava numa época tão sombria: esperança. Ele era forte e justo, lutava contra os corruptos e os criminosos. Uma curiosidade é que essa revista é continuada até hoje. E em 2018, em comemoração à edição número 1000, foi feita uma antologia, um conjunto de pequenos contos do Superman imaginado por diversos criadores. E num desses contos tem a continuação dessa primeira história que saiu em 1930, e eu li recentemente a revista e foi uma grata surpresa para mim. A Funnies Inc. foi uma das empresas de quadrinhos da época.
Entre seus principais heróis estavam o Tocha Humana original de Karl Burgo e Namor de Bill Everett. Lembra do vídeo anterior que eu falei que passavam os desenhos nos cinemas para chamar a galera? Um outro chamariz era dar histórias em quadrinhos para a criançada. O cinema nessa época era um dos lazeres mais populares e com um preço mais acessível, então era uma diversão para a família toda. Em seguida, Frank Thorpe, um agente da Funnies, sabendo do interesse do Martin em criar algo novo, entra em contato com ele para utilizar a empresa e a estrutura dele para vender os seus quadrinhos junto aos pulps. Em 31 de agosto de 1939 foi lançada a Marvel Comics número 1, com diversas histórias, incluindo o Tocha Humana original e o Namor. Mas a revista era um compilado de histórias independentes uma da outra, e a quebra de paradigma viria no próximo ano. Em 1940, na edição número 8 da Marvel Mr. Comics, sim, ele trocou o nome, foi revelado que os dois heróis compartilhavam o mesmo universo, ou melhor, a mesma Nova York. Os dois personagens se confrontaram numa incrível luta de fogo contra a água. Os leitores foram levados à loucura. Observando que os quadrinhos eram exatamente o que ele estava procurando para melhorar os resultados da empresa, Martin sabia que poderia otimizar os lucros se, ao invés de pagar a Funnies por suas criações, a própria Time lhe produzisse os seus personagens. Então ele contratou o desenhista Joe Simon para criar os seus. Como o dinheiro ainda não pagava todas as contas do mês, Simon fazia um bico numa outra editora, a Fox Publications. Não confundir com a 20th Century Fox, o estúdio de cinema. Esse é o ponto de ligação que mudaria os rumos da história. Na Fox, Joe Simon conheceu um jovem extremamente produtivo e talentoso, mas que ainda não tinha recebido sua chance de brilhar. Jacob Kutzberg, ou como nós conhecemos hoje, Jack Kirby, fazia diversos trabalhos lá. E assim que Joe viu seu potencial, chamou ele para trabalhar na Time junto com ele. Simon e Kirby criariam muitas coisas juntos. Um destaque é o Capitão América. Um fato importante que estava acontecendo na época é a Segunda Guerra Mundial. Simon e Kirby já colocaram o Capitão em ação para lutar na guerra a partir da segunda edição da revista. Foi um sucesso. Simon soube negociar com Goodman e conseguiu 25% dos royalties sobre a sua criação, que ele falava que dividiria com o artista envolvido. Como vimos no vídeo sobre o primeiro desenho da Disney com som, os contratos nessa época eram algo meio complicado. Simon e Kirby se sentiram prejudicados, já que a sua criação vendia horrores na época e eles recebiam apenas uma pequena quantia. A dupla estava de saco cheio e foi até a concorrente DC Comics para tentar encontrar um servicinho a mais para fazer após o serviço na Time. O problema foi que um jovem office boy da Time, de 18 anos e também primo da esposa de Martin Goodman, descobriu os planos dos dois e algum tempo depois eles foram despedidos da editora. É aqui que entra uma outra figura famosa e polêmica. Esse jovem era Stan Lee. Ele já gostava de escrever e esse trabalho poderia garantir um bom começo nessa carreira como escritor, mesmo sendo um faz-tudo no escritório de um parente. Como havia demanda, Stan Lee escreveu diversas histórias e textos para colocar nas edições lançadas. Com Simon Kirby fora, Lee acabou recebendo a missão de gerenciar toda a parte editorial dos quadrinhos de Goodman. E ele conseguiu. Ele escrevia em grande quantidade e assim foi ganhando cada vez mais confiança dentro da Time. Mas a guerra estava chamando e os nossos criadores foram convocados. Vince Fago ficou responsável para seguir com as funções de Lee, enquanto ele foi servir trabalhando em material de comunicação para as tropas. A guerra multiplicou os lucros de Goodman, que agora era o homem de sucesso que tanto almejou e lutou para ser. Do alto do seu escritório no Empire State Building, ele olhava a cidade de Nova York se curvando perante a sua editora. O roteiro desse vídeo foi baseado num livro chamado Marvel Comics, A História Secreta, uma das melhores leituras que eu já fiz. O autor tem uma narrativa muito boa e instigante,
Recomendo demais para quem tem curiosidade em saber de toda a história da Marvel. A Timely foi um case de sucesso de empreendedorismo que só a Cidade das Oportunidades poderia gerar. Não à toa, Nova York é o palco das maiores aventuras dos heróis Marvel, já que também é o seu lar. Mas o nome Marvel só seria adotado 20 anos depois, quando um certo grupo de super-heróis daria seus primeiros passos nessa história. Mas essa história, essa eu conto outro dia. Até a próxima.